já vou passar aqui para a primeira mesa, tá? E que vai ser conduzida pelo Roberto Oliveira, mas a moderadora aqui da mesa, que é a Regiane Borges, vai traduzir melhor, tá? Então, peço para a Regiane e o Roberto abrirem seus vídeos, né? Fazer a apresentação, e quando eu puder, eu já coloco aqui a apresentação. Eu vou pedindo para o Roberto, sinalizando para passar, que aí eu passo a apresentação. Mas, antes disso, a Regiane vai fazer a apresentação sua, tá bom? Bom dia a todos. Tá correto? Tá ouvindo o áudio? Tá certo? Sim, sim. Bom dia a todos, eu sou Regiane, sou nutricionista da ATAM, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e é um grande prazer estarmos aqui realizando esse evento, né? Nesse momento, nós vamos passar a palavra para Roberto Oliveira, que é gerente de programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania de Piauí, né? Ele vai falar sobre o tema pobreza e vulnerabilidade social durante a Covid-19. Eu quero lembrar aqui que, no caso, os participantes que quiserem fazer suas perguntas ao palestrante, Roberto Oliveira, que façam o quanto antes, pois ele tem um compromisso e não poderá ficar conosco até o final do evento, tá? Então, Roberto Oliveira, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com nossos amigos do Rio de Janeiro. Prazer estar aqui com você, Regiane. É um prazer estar aqui com a Catiana, Miguel, Maria da Penha, ouvir também a excelente explanação e a contextualização também de Thaís Severino. Parabenizar também todos da equipe de saúde, do Bolsa Família da Saúde, pelo trabalho e também pela iniciativa. Nós estamos num momento muito atípico, que necessita realmente de uma adaptação para que a gente possa estar fortalecendo a rede do Cadastro Único do Bolsa Família, a rede de proteção social e a rede também de atenção básica. Então, nós precisamos criar essas estratégias e utilizar os recursos que estão ao nosso dispor. Nós também aqui estamos enfrentando dificuldades, a exemplo de todo o país, por conta da Covid, estamos também se adaptando a essa realidade, né? Inclusive, hoje aqui nós tivemos aí uma sinalização, inclusive, do nosso governador, aí fazendo uma parceria com o Consórcio Nordeste para que a gente possa estar tendo acesso rapidamente às vacinas que serão produzidas pelos laboratórios estrangeiros, né? Então, a gente ficou numa expectativa até muito boa aí de, quem sabe, a gente conseguir sair logo dessa pandemia. Eu espero que o país consiga rapidamente sair desse momento, né? Eu compartilho aqui minha apresentação, vai ser por aí. Você quer que eu te bote como host? Posso botar aqui, né? Vou botar, então. Pode botar. Só um instantinho. E, enfim, pessoal, nós temos vários desafios com relação ao Bolsa Família e o Cadastro Único. Nós tivemos, inclusive, ontem, juntamente com o Miguel e outros colegas de outros estados, nós estivemos com o secretário Marcos Paulo, a secretária Fabiana. O secretário Marcos Paulo representa o Cadastro Único hoje, né, a Secretaria Nacional do Cadastro Único, e a Fabiana representa a SENAC. Então, nós tivemos ontem discutindo algumas dificuldades do Cadastro Único do Bolsa Família, e a gente espera que, com esse debate, com esse encontro que nós tivemos, inclusive ontem, a gente consiga melhorar o diálogo e o fluxo de trabalho dentro do Cadastro Único e do Bolsa Família. Roberto, já coloquei aqui a apresentação. Não sei se você está enxergando. Está ótimo. Está vendo? Tá. E eu quero agradecer o convite, né, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês e estar discutindo um tema muito importante que nos foi dado, nos foi provocado, que é sobre a pobreza, vulnerabilidade durante a Covid, né? Mas antes de a gente falar, pode avançar, antes de focar mais no tema Covid, no momento atual da pandemia, eu acho que vale a pena nós discutirmos um pouco sobre o que seria essa pobreza, né? Porque a pobreza ela tem vários aspectos, né? Não só renda,
tem uma questão de valores, questão de acesso à cultura, acesso, enfim, a diversos outros serviços, políticas públicas. E para nós que trabalhamos com o Bolsa Família, nós trabalhamos mais com a pobreza relativa, né? Que seria exatamente a relação direta com a desigualdade na distribuição de renda, né? Na comparação também de determinados usuários com outros usuários que têm menos posse, menos acesso à renda, aos serviços, né, do que outros, então, ela é relativizada. Então, o conceito de pobreza é descrito como aquela situação que o indivíduo, quando comparado a outros, tem menos de algum... na verdade, ele tem menos algum atributo desejado, seja renda, seja condições favoráveis de emprego ou poder. Então, uma linha de pobreza relativa, ela pode ser definida, por exemplo, calculando a renda per capita, que é o que nós fazemos dentro do Bolsa Família, né? Então, essa conceituação, por outro lado, torna-se incompleta, né? Tendo em vista que a pobreza ela é multifatorial, tá certo? Pode passar. É muito daquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a pobreza não dá para a gente olhar apenas uma faceta dela. Nós temos que olhar o sujeito na sua completude, né? Agora, no mundo todo, nós também temos diversas discussões sobre a pobreza, né? Nós temos patamares, inclusive, diferentes de análise dessa pobreza. Então, nós temos entendimentos de que diferenciados daquilo que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, se nós olharmos, né, do ponto de vista alimentar, né, a pessoa que é considerada pobre, né, ou está na pobreza absoluta, ela tem um consumo, né, também medido pelo consumo também de ingestão de alimentos. Então, a pessoa que tem um consumo muito baixo, né, menor que 2.500 quilocalorias, ela é considerada uma pobreza absoluta. Então, já o Banco Mundial, ele define a pobreza pelo viés da renda, né? Então, a pessoa que tem um consumo menor que $1 diário, ele está dentro da linha da extrema pobreza. E aquele que tem um consumo, na verdade, um acesso à renda entre $1 e $2 diários, né? Ele está dentro do limite de pobreza. Então, seria a pobreza mais moderada. Aí, se a gente observar, pessoal, essa questão, a gente tem que observar, inclusive, o câmbio, né? Porque hoje em dia a gente tem aí $1 na casa dos R$5, e se a gente comparar, pegando por esse viés do Banco Mundial, a gente vai ver que a pobreza tem se agravado bastante, né? Devido a essa questão cambial, né? Porque se nós pegarmos aí o dólar, né? No caso, a R$5 diários, né? Então a gente vai ter aí uma disparidade muito grande e vai até perceber que os programas de transferência de renda que nós temos no Brasil hoje, como o Bolsa Família, estão bem defasados na questão da transferência de renda, né? E aí nós temos, por exemplo, uma comparação com o nosso país irmão, né, Portugal, que coloca lá como limiar da pobreza, né, isso dados de 2015, né, a pessoa que tem uma renda de 5.269 euros anuais, ou seja, 439 euros por mês, né, que daria, né, aproximadamente em reais, aí no câmbio, né, 2.743,75 centavos de reais. Então, note que a gente está bem abaixo daquilo que nós temos de transferência de renda ou de limites de pobreza que são adotados pelo Banco Mundial e por Portugal, né? Embora o Bolsa Família tenha aí uma amplitude, tenha um alcance muito grande e importante no combate da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, pelos números que nós temos hoje, pelos limites de pobreza que são adotados pelo Banco Mundial, né, e também por outras instituições, outros órgãos, entidades, e também até outros países, como da União Europeia, nós estamos bem abaixo em volume de recurso destinado para as famílias. Pode passar. E como estamos em meio à pandemia da Covid-19, né? Qual é a nossa situação hoje? Pode avançar.
tudo segue igual no país desigual. Ou seja, a Covid-19, né, a pandemia do coronavírus, tem mostrado cada vez mais que o país é um país desigual, né? Então, mesmo com as políticas de distribuição de renda que a gente vem adotando, vem implementando no país, houve uma perpetuação, né, da concentração de renda também, embora diminuindo, mas houve uma parte que ficou intocada, né? Nós temos miseráveis que passaram a ser pobres, a gente teve uma mudança daquelas pessoas que tiveram acesso à renda, tiveram acesso a serviços, subiram de patamar, né, saíram da extrema pobreza, entraram na pobreza. Tivemos uma parte da população que saiu da pobreza, entrou na classe média, mas a gente precisa também trabalhar para que ele possa permanecer, possa consolidar nessa evolução, né? E, às vezes, essa evolução tem se mostrado um pouco fragilizada por conta da ausência de algumas outras políticas públicas, né, que a família tem dificuldade em acessar, né? E isso tem provocado também uma concentração de renda muito grande, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, nós temos aí, pessoal, uma concentração onde mais de 1% mais rico detém 20% de toda a renda nacional brasileira. Então, eu estou falando de 1% da população, né, de 200 milhões de habitantes, que consegue ter 20% de toda a riqueza nacional. Então, não é à toa que o Brasil, é um país desigual, né, é um país que, de certa forma, mostra também um grande conservadorismo, ou seja, há uma resistência muito grande de classes também de fazer realmente esse papel digamos assim, de olhar o lugar do outro, de abrir mão do espaço de poder, né, para que outras classes possam estar, de certa forma, avançando. Então, é uma luta muito grande no sentido de promover esses avanços, né? Então, quem detém mais riqueza tende a ter maiores rendimentos e o crescimento econômico. E a pandemia tem mostrado isso, né? Nós temos observado que 20% da população, na verdade, os 6% mais ricos do país, nesse momento de pandemia, cresceram seus rendimentos em mais de 20%. Ou seja, a pandemia está sendo muito ruim financeiramente, economicamente, para as pessoas pobres, mas quando a gente olha para as famílias e a classe mais abastada, que tem mais recursos, que detém mais a boa parte da riqueza nacional, elas estão obtendo lucro. Então, mostra que a pandemia não está ruim para todo mundo. Muitas empresas, grupos têm, de certa forma, ganhado mais dinheiro, inclusive, com a pandemia. E isso acontece por conta de uma gestão tributária, né, que a gente precisa rever, então precisa a gente ter um processo, passar por um processo aí de reformulação de leis, normas, reforma tributária, para que a gente possa levar o dinheiro de forma mais, distribuir de forma mais equitativa, tá certo? Distribuir esse dinheiro de uma forma em que os pobres tenham mais acesso a dinheiro e haja uma cobrança de impostos daqueles que detêm maior valor, maior renda, né, maior concentração de renda. Isso nós não temos no país, né? E a história tem mostrado que muitas vezes essa distribuição de renda dessa forma, como preconiza os teóricos, né, e economistas, que seria o modelo de sociedade ideal, ela muitas vezes não acontece de forma amigável, ou ela acontece posteriormente a uma guerra ou uma revolução. Espero que o país não passe por isso, e que a gente possa, através dos meios legais, dentro da democracia, avançar sobre esse aspecto, né? E também existem as questões culturais, como eu falei aqui, muitas vezes existe uma questão de classe, de poder, né, que muitas vezes atrapalha, que é o que muitas vezes atrapalha realmente o desenvolvimento das famílias mais pobres. Pode avançar. Então, o Brasil é o 6º país mais desigual, né? Tá? Aí, como mostra o gráfico, né? Então, a gente continua ainda num patamar de desigualdade muito grande. E aí, o que aconteceu? Com a discussão da pandemia, né? Com as restrições de isolamento social, com a diminuição do desenvolvimento, do acesso ao trabalho, enfim, começou a se discutir a renda mínima. E aí, o que seria essa renda mínima, né? O que seria essa renda mínima, né?
muita gente falou, o Renda Brasil, que estava aí, né, o governo está articulando para emplacar ele, né, ele seria essa proposta de renda mínima. Mas o que seria renda mínima no país? Então, a renda mínima, quando foi pensada no país, se pensou através do salário mínimo. Só que o salário mínimo, a gente tem visto que há muito tempo ele não está atendendo às necessidades básicas do brasileiro. E segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a DIEESE, né, o DIEESE, ele coloca que para a gente ter as necessidades do brasileiro supridas, a gente teria que ter uma renda de R$ 4.536,12. Então, nós estamos bem distante daquilo que o brasileiro necessita para a sua sobrevivência de forma digna, né? Quer dizer, nós estamos lutando aí para ter agora um auxílio emergencial de 600, que estão querendo baixar para 300, né? E que nem é um salário mínimo, né? Então, assim, nota que existe uma disparidade muito grande quanto ao quesito de acesso à renda. E com relação a essa questão do combate à renda, a gente tem que ter uma força maior e uma articulação para colocar realmente as famílias mais vulneráveis no orçamento do governo federal. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de números, né? Porque a gente observa que há 2 meses atrás, um mês atrás, nós tivemos a assinatura da liberação de 1,2 trilhão de reais para os bancos, mas apenas 4,2 bilhão foram liberados para o auxílio emergencial. Então, a maior parte da população que precisa realmente de acesso ao serviço, eu estou falando do auxílio emergencial, que está chegando a aproximadamente 70 milhões de brasileiros, e aí se você excluir as crianças, né, menores de 18 anos, se você excluir as mulheres que não são chefes de família, que não têm idade menor, na verdade com idade menor de 16 anos, excluindo idosos que são aposentados e as pessoas que estão trabalhando, então 70 milhões de brasileiros, pessoal, com certeza, maior parte, quase 70%, 80% da população, se não for mais, da população economicamente ativa, né, do nosso país. Então, é um número muito grande. Então, é pouco dinheiro para muita gente e muito dinheiro para privilegiados, né? Então, a gente tem que dosar, aí ver direito para onde está indo o dinheiro, até porque a gente sabe que quando o dinheiro chega na mão da família mais pobre e vulnerável, ela quer essa economia, ela distribui renda, ela melhora toda uma rede de serviço também. E aí a gente, com relação a esse momento, a gente também tem que fazer uma reflexão sobre o trabalho, as condições de trabalho da população, né? Então, muita gente que já estava numa dificuldade de trabalho passou a ter um trabalho precarizado, né? Haja vista a quantidade de pessoas que estão no trabalho informal, que estão se sujeitando a situações de risco por conta da pandemia, riscos também de acidente, como, por exemplo, os motoboys que trabalham na distribuição, nos deliveries também, né? E outras categorias de trabalho que foram implementadas, que não têm segurança previdenciária, que não têm segurança com plano de saúde, que não dispõe de segurança de renda, só trabalha, só ganha o que produz. Enfim, é uma total precarização da força do trabalho, principalmente para as classes mais vulneráveis. Então, é algo que a gente tem que ver também do que está acontecendo, porque a gente está fragilizando. E aí eu quero falar até de um dado que nós temos aqui no Piauí, que, por exemplo, do ano de 2002 ao ano de 2012, nós tivemos aí uma evolução muito grande da saída de pessoas da extrema pobreza, né, da extrema pobreza para a pobreza e da pobreza também, né? E a força do trabalho, a inclusão no mercado de trabalho, contribuiu com 47% aqui. Certamente, no Rio de Janeiro também, se a gente for analisar, a gente vai ver que, ao longo dos anos, a inclusão no mercado de trabalho foi uma das maiores, digamos assim, maiores forças no combate à pobreza e extrema pobreza, né? Então, se a gente precarizar muito essa situação, a gente vai acabar tendo a pessoa no mercado de trabalho, né, mas na situação de pobreza ainda. Quer dizer, só o trabalho não vai bastar, não vai ser suficiente para que ele possa ter uma evolução maior da sua situação de vulnerabilidade, né? Nós tivemos também uma dificuldade durante a pandemia,
com relação ao acesso ao seguro previdenciário, a dificuldades com o INSS, a burocracia que foi grande também, muitas vezes os postos não estavam abertos, o atendimento pela internet muitas vezes não é acessível para boa parte da população que não tem, muitas vezes, um plano de dados para poder acessar a internet, muitas vezes não tem um celular, um telefone, um computador que acesse, isso os números já têm mostrado que a gente é um país que a gente tem pouco acesso ainda de internet no mundo, né? E isso tem dificultado bastante, né? Habitação, né? Como falar da habitação na pandemia? Então, a gente vai ver aí, depois vou até mostrar, fazer uma reflexão mais à frente, mas, assim, as condições de moradia, precariedade de saneamento básico, a aglomeração que nós temos dentro das famílias, das casas, dos domicílios. Então, isso é um grande problema que ficou mais claro durante a pandemia, né? E sem falar do acesso à saúde, né? Fica muito mais difícil, muito complicado para milhares de brasileiros acessarem o serviço de saúde. Não dispõe, às vezes, do plano de saúde, muitas vezes a rede pública não tem condição de abarcar toda a demanda, então foi um desafio muito grande para estar levando esse serviço para toda a população. Pode passar. Então, como nós estávamos até conversando anteriormente aqui na nossa reunião, o cadastro único, ele, que é o cadastro para todos os programas sociais, ele permite a gente mapear e identificar as vulnerabilidades. Então, o cadastro único, ele é um programa, um sistema, na verdade, uma plataforma e uma maneira de a gente identificar todas as dificuldades, as necessidades da população, né, do nosso país, dos nossos estados, e conseguir trabalhar essas dificuldades, né, com maior eficiência, né? Então, assim, o serviço público, as políticas públicas não têm um interesse em estar aglomerando recursos, mas prestando um serviço com maior eficiência. E o cadastro único tem mostrado que ele é uma ferramenta que vai servir a gente, vai servir toda a população, né, para que possa estar sendo melhor assistido, né? E os gestores têm condições de utilizar esse cadastro único para identificar as vulnerabilidades e atuar em cima dessas dificuldades, dessas vulnerabilidades encontradas. Então, através dele, nós podemos identificar, né, a pobreza, extrema pobreza, as condições de emprego, acesso à energia, abastecimento de água tratada, a ausência de saneamento básico, condições de moradia, a vulnerabilidade do domicílio, né? Então, tudo isso é permitido graças também ao cadastro único. E aí nós temos uma ferramenta muito interessante que está dentro do sistema de gestão de benefícios do programa Bolsa Família, que é interessante que toda a equipe de saúde, assim como de educação, tenha acesso também ao SECAD. A gente até orienta que, se possível, né, a gente tem orientado aqui no estado do Piauí também, para os coordenadores do Bolsa Família na assistência social, façam cadastro e possibilite que outros técnicos, né, de outras áreas possam ter acesso a essas informações, para que eles possam estar planejando ações dentro do seu plano de ação, para que ele possa estar atuando frente às dificuldades que são encontradas, né? E aí, uma das dificuldades que nós podemos estar tratando são essas, né? Então, assim, como trabalhar com a família durante uma pandemia que não tem acesso à água, né? Sendo que a água é o meio mais eficaz e acessível, né, no combate ao coronavírus. É a higiene, é o banho, é lavar as mãos. Então, eu tenho que ter água tratada na minha casa. Então, a gente tem que começar a pensar quem são as famílias que não têm essa água tratada, água de qualidade. Saneamento básico. Como é que eu vou estar focando na pandemia, com as pessoas mais em casa, em isolamento social, no local que não tem saneamento básico? Outras doenças vão aparecer. E a gente tem que lembrar que a pandemia está aí, nós temos a Covid-19, mas nós temos outras doenças, né? Tem a dengue, né, que atrapalha muito aí, todo ano a gente tem uma crise por conta da dengue em todo o país, por ser um país tropical, né? E a gente tem que tomar cuidado com relação também a essas demandas, né? E os domicílios, por si só, muitas vezes têm se mostrado como local de aglomeração, né? Então, às vezes, nós temos pequenas residências, pequenas casas de pessoas
muito vulneráveis, que infelizmente não tem como fazer o isolamento social. É muito fácil para nós, muito fácil para muita gente dizer, fique em casa, faça o isolamento social, mas fazer isolamento social numa casa com 7, 8 pessoas e 2 cômodos é quase impossível, né? Então, são realidades que a Covid-19 tem mostrado, né? São realidades, dificuldades da população brasileira, que a gente precisa refletir enquanto gestores públicos e tentar dialogar para que a gente possa colocar realmente essas famílias no orçamento e pensar em estratégias que possam estar melhorando suas condições de vida. Pode passar. E aí tem números aqui do Rio de Janeiro, né? O Miguel aí com certeza tem esses números, mas eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. O tamanho que é o cadastro único no Rio, são mais de 1.838.000 famílias que estão incluídas no cadastro único, mais quase 4,5 milhões de fluminenses, né? Aí, no cadastro único, né? De pessoas no cadastro único. Nós temos 52% que são famílias extremamente pobres. Nós temos aí mais 9% que também são considerados famílias pobres. E aí esses 9 mais os 52 são público do auxílio emergencial, né? Então é importante lembrar isso também. Na verdade, até o público de meio salário mínimo, né? Então, essa quantidade toda, pessoal, de famílias que estão no cadastro único, que o Estado do Rio de Janeiro construiu, e aí eu quero dar os parabéns para todos os envolvidos com esse trabalho, né? Facilitou, inclusive, o acesso à renda durante a pandemia. A gente tem que enaltecer o trabalho do cadastro único, porque tem ajudado o acesso à renda para essas famílias, né? E principalmente agora na pandemia. Então, ontem mesmo a gente estava na reunião com o secretário e a gente pontuou a importância do cadastro do Bolsa, reforçando também o trabalho intersetorial com saúde, com educação, né? E a gente pontuou que o auxílio emergencial sofreu menos transtornos porque já tinha o cadastro único. Então, mais de 75% da população brasileira recebeu o auxílio emergencial graças ao cadastro único, né? Então, isso é muito interessante. E aí nós temos, no Rio, 941.468, né, famílias que são assistidas pelo Bolsa Família, que tem um acompanhamento da saúde, que se não tivesse esse acompanhamento da saúde, não tivesse no Bolsa Família, teria aí um impacto muito negativo também em outros fatores, em outros fatores, em outras linhas também, como saúde e educação. Então, a gente vai até ver isso mais na frente. Pode passar. Né? O impacto do Bolsa Família também na família, né? Então, aqui tem uma pirâmide etária que me chamou muita atenção no estado do Rio de Janeiro, porque nós temos aí, de um lado, em azul, o sexo do gênero masculino, na verdade, e vermelho o gênero feminino. E a gente observa a quantidade de pessoas inscritas no cadastro único. O que a gente observa? A gente observa logo de cara que as mulheres, ela têm ou maior facilidade, né, ou procuram mais os serviços, né, e o mais interessante é que elas permanecem no cadastro único, né, ou seja, e eu achei muito interessante essa questão de a gente ter aí crianças e adolescentes de 7 a 15 anos no cadastro único, e depois a pirâmide diminui de uma hora para outra. Eu não sei que fenômeno seria esse, né, mas seria até interessante a gente analisar, porque a gente pode ter vários fatores, a gente pode inferir, né, fazer várias inferências, mas é interessante até a gente estudar direito. Que fenômeno é esse que faz com que a pessoa acesse o cadastro único quando é jovem, quando é criança, quando é adolescente, e de uma hora para outra ele se desliga dos cadastros, sai do mapa, né, de visualização da gestão pública, do estadual, municipal, ou seja, perdeu o interesse, o que está acontecendo, né? Por que é importante isso? Porque o cadastro único ele permite a gente ver os invisíveis. Então, se a gente perde de vista, né, essas pessoas, a gente pode correr o risco de ter agravamentos de doenças, né? Nós temos agravamento de problemas sociais e além disso, a fragilidade do vínculo familiar afetivo, que aí a gente vê uma desestruturação da família. Então, é importante ter essa integração para ter essa cobertura na saúde, educação e assistência, né? O trabalho intersetorial. Pode avançar. Aqui é um pouco do que eu tinha falado, né, sobre a questão do abastecimento de água tratada,
né? Isso dados de maio de 2020. Então, note que a mancha mais azul ainda tem uma grande concentração na região norte e nordeste do país, né? Então, a região norte é bem mais forte isso até, mas mostra a dificuldade que é enfrentar a pandemia nesse momento. Então, nós que, por exemplo, nós tivemos Manaus, assim que iniciou a pandemia no Amazonas, nós tivemos um grande aumento dos casos da Covid-19 e de mortes, né? E aí, se você fizer um balanço com relação à água tratada, você vê aí que a dificuldade, né, que é das pessoas da região norte ter acesso à água. Então, assim, é muito complicado. Nordeste do mesmo jeito. Então, você vê aí onde tem as mães, se você fizer uma comparação, de certa forma, podemos até inferir que a ausência do abastecimento de água tratada também pode contribuir para o aumento da Covid, né? Porque um dos principais meios também é a prevenção, né? A higiene das mãos, a higiene do corpo, né? No contato físico. Pode avançar. Né? E no Brasil, pessoal, quando a gente fala, né? A gente está falando aqui de água, falando de condições de moradia, então tudo isso é pobreza. Então, são vulnerabilidades que a gente identifica, que a gente precisa atuar para enfrentar, né? Mas nós temos também que pensar que a distribuição de renda, né? Ela é um meio mais, digamos assim, um meio rápido de você ter uma resposta mais efetiva, uma resposta mais rápida também na diminuição da pobreza e da extrema pobreza, né? Então, nós tivemos aí um movimento, como eu falei, de pessoas que saíram da linha da extrema pobreza para a pobreza, mas ainda continua de certa forma, né, o Brasil apresentando uma grande concentração de renda, né? Então, a gente tem que observar um pouco isso aí, do que está acontecendo. Então, as pessoas estão mudando suas percepções também dos programas. A gente tem observado que o auxílio emergencial, o Bolsa Família, passou a ter uma outra compreensão durante a pandemia, né? Houve um empenho maior também da Câmara em aprovação de leis. Então, é importante a gente pontuar e ver também que, embora a gente tenha uma má distribuição de renda no país, a gente tem um movimento bom no sentido de mudar a percepção do brasileiro com relação a essa distribuição de renda. E aí temos que lembrar do orçamento, que o orçamento do Bolsa Família, por exemplo, é só de 0,47% de toda a riqueza nacional, né? E nos países que já são desenvolvidos, países ricos, eles chegam a 2% ou 3%. Quer dizer, a gente está bem distante daquilo que está acontecendo na Finlândia, daquilo que acontece na Alemanha, em outros países aí que já tem, na Noruega, que já tem programas consolidados de distribuição de renda. Pode avançar. Né? E aí, quando a gente lembra do Bolsa Família, nós temos que lembrar desse ciclo, né? Que ele não promove impacto apenas na renda, ele promove um impacto na saúde, na educação, na assistência social e também na economia. Então, toda essa rede é beneficiada, toda a população é beneficiada e até a própria economia, né? Pode avançar. Então, na saúde, a gente tem visto, né, que através do acompanhamento médico regular, nós tivemos uma diminuição grande da mortalidade infantil. Mais de 65% deixaram de morrer por conta do combate à desnutrição, né? 53% deixam de morrer por conta da prevenção da diarreia e 20% por outras doenças respiratórias, né? Então, mostra que o acompanhamento que é feito lá pelo PSF, pela Rede Básica de Saúde, pelo acompanhamento que o Bolsa Família faz na saúde, né? Essa rede toda, ela tem proporcionado uma redução muito grande de mortes, né? E a gente está falando de vidas, de famílias que estão perdendo suas crianças, que deixam de perder suas crianças. Então, a importância que é esse acompanhamento da atenção básica, né? A gente também tem o fortalecimento do aleitamento materno, uma diminuição da mortalidade materna, com a prevenção também do acompanhamento da gestante, né? Nós temos também a questão de uma adequação do peso da criança
após o nascimento, uma diminuição de mortes e também de doenças para os recém-nascidos, enfim. Essa rede de acompanhamento do Bolsa Família permite a gente proporcionar condições para que a criança possa se desenvolver e possa alcançar, né, um desenvolvimento sadio, uma condição para um desenvolvimento sadio. Pode avançar. Na ciência social, também nós temos um impacto, né? Então, nós temos aí o fortalecimento dos vínculos familiares, né? Nós temos, porque há um trabalho. E aí, pessoal, eu quero até falar sobre a questão do vínculo familiar, porque é muito interessante. Não sei se acontece isso no Rio de Janeiro, mas a gente observa, por exemplo, em famílias que são pobres, extremamente pobres, quando você tem uma pessoa, por exemplo, muitas vezes que dispõe de alguma renda, um BPC, um Bolsa Família, seja o que for, me parece, às vezes, que até um certo cuidado da família por conta daquela renda. É a pessoa que mantém, né? Para você ver a pobreza, como muitas vezes ela muda um pouco, como é que eu posso dizer assim, questões culturais e questões também, questões culturais, às vezes, acabam sendo mudadas, né, por conta dessa distribuição de renda, né? Então, e até a pobreza, ela permite você refletir sobre vários outros aspectos. Então, é muito interessante, às vezes, isso que a gente observa, né? E a gente fica se perguntando, né, a que ponto chegou essa vulnerabilidade da família, essa condição de pobreza, né? Onde, muitas vezes, ela cuida, entre aspas, só daquela pessoa porque ela é mantenedora, porque recebe algum tipo de benefício, né? Então, às vezes, acontece isso, né? Mas é necessário nós fortalecermos, né, essa questão também, o trabalho de acompanhamento familiar, e a gente tem observado, inclusive, que o Bolsa Família tem ajudado na diminuição da violência doméstica. A mulher tem ficado cada vez mais empoderada. Então, muitas vezes, a mulher que recebe lá o Bolsa Família, ela não se submete a situações de violência doméstica, ela tem uma autonomia maior, né, para poder sair de casa, colocar o companheiro agressor para fora, ou denunciar ele, porque ela tem uma segurança mínima de renda. E isso é interessante ser colocado, né, porque nesse momento de pandemia, a gente tem observado um número crescente, né, de subnotificações de violência doméstica, né? E a gente não está tendo acesso à família, porque muitas vezes ela está em isolamento, e há uma dificuldade maior de acessar os serviços, né? Mas o Bolsa Família tem contribuído com esse empoderamento e com a diminuição também. E outra, fortalecendo também o protagonismo dos usuários, né? No sentido de eles irem atrás dos serviços, de serem instruídos a acionar as políticas públicas, procurar os serviços socioassistenciais da saúde, da educação, enfim, né? Isso tem crescido bastante, tá bom? E também o incentivo ao empreendedorismo e geração de renda, porque o Bolsa Família, por exemplo, ele permite, através de outras articulações, acesso a microcrédito orientado. Eu quero dar um exemplo aqui da região Nordeste. Nós temos o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, e muitos beneficiários buscam o BNB para ter acesso ao microcrédito, para poder colocar alguma venda, vender algum tipo de produção agrícola, né? Ou também algum trabalho na área urbana. Então, a gente tem observado que existe uma grande quantidade de pessoas que estão dentro do Bolsa Família que buscam esse serviço. Então, desmistificando essa lógica de que eu vou receber o Bolsa Família e vou me acomodar, né? E a gente tem observado em pesquisas do IPEA que 74% da população do Bolsa Família está no mercado de trabalho, só que informal. Então, há uma vulnerabilidade muito grande, mas, porém, o pessoal do Bolsa Família está buscando meios aí de estar tendo acesso a uma complementação de renda ou a não dependência exclusivamente da transferência de renda através do Bolsa Família. Pode avançar. Na educação, também nós temos impactos muito positivos do Bolsa Família, com mais de 50% aí, de famílias, né, que estão acessando a educação e estão permanecendo na escola. Então, a gente está tendo uma elevação de anos estudados, né? Nós temos também aí uma coisa muito interessante que acontece na educação, que é o acesso à merenda escolar, que aí vai ajudar também na questão do acesso à alimentação saudável, né, balanceada, promovendo o desenvolvimento também
do ponto de vista biológico do sujeito, né? Então, a educação, ela tem ajudado tanto no desenvolvimento, na promoção do desenvolvimento da pessoa, né, para o mercado de trabalho, para a inclusão no mercado de trabalho, mas também, né, na diminuição de doenças graves, também no acesso à alimentação, para ter uma alimentação saudável que possa proporcionar o desenvolvimento biológico adequado para o desenvolvimento de outras áreas. Então, assim, eu não posso pensar em educação, eu não posso pensar em desenvolvimento do sujeito se eu não tiver uma maturação cerebral, né? Se eu não tiver uma ferramenta que esteja preparada para absorver, né, as estimulações cognitivas e assim desenvolver o meu cérebro. Então, é impossível pensar em desenvolvimento cognitivo se não tiver alimentação adequada, né? E, por fim, né, na formação de cidadão, né? Então, a educação ela tem ajudado na formação de cidadãos mais politizados, cidadãos mais cientes do seu dever e do seu direito. Então, é um acesso também a uma compreensão do que é ser cidadão, dos conceitos de cidadania. Então, isso é muito interessante, a contribuição que a educação faz. E graças a esse acompanhamento da frequência escolar, nós temos oportunizado a entrada de milhares de pessoas na rede de ensino, né? E a gente tem observado que, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, tem melhorado o IDEB, né? Tem melhorado os índices de educação, né? Ontem, anteontem, saiu os índices do IDEB no país, né? A gente tem observado que tem melhorado, não na velocidade, né, que a gente gostaria, mas tem melhorado, e é interessante que a gente continue nesse caminho. E o Bolsa tem contribuído bastante para que esses números, esses indicadores também tenham melhorado. Pode avançar. E do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista econômico, o Bolsa contribui para uma instabilidade social, né? Então, imagine só como seria se a população pobre toda não tivesse nenhuma renda, nenhum tipo de inclusão. Como seriam os índices de violência no país, né? Enfim, eu não quero associar única e exclusivamente a isso, mas certamente isso teria uma interferência muito grande, né? Outra coisa também, da conjuntura internacional, os países, ao observarem o movimento de um determinado país no combate à pobreza, no combate às desigualdades, proporcionando acesso à renda, dentre outros trabalhos, isso melhora a visão do país no campo de vista internacional, no campo de vista diplomático, e faz com que mais recursos financeiros venham ao nosso país, mais investidores acreditem no país e, assim, entrando renda, gera e movimenta a economia. Então, também a gente observa que nós estamos, de certa forma, gerando melhores oportunidades de desenvolvimento para as crianças, e essas crianças serão brasileiros no futuro vivendo num momento de menor desigualdade. Então, a expectativa realmente é essa. Nós já falei dos cumprimentos de metas internacionais, né, que é um ponto de vista também do mercado internacional globalizado. E agora é importante lembrar que a cada R$1 também que a gente investe no Bolsa Família, nós temos um incremento de 1,78 na economia. Ou seja, além de a gente ter todo esse rendimento, né, essa boa visão internacional, diminuição também de doenças graves, né, o acesso à rede de ensino, tendo também profissionais mais qualificados no mercado de trabalho, né, para poder agregar renda, agregar riqueza no nosso país, né, nós temos ainda esse impacto econômico. Então, o Bolsa Família, utilizando apenas 0,47% do PIB, consegue devolver ao país 1,78%. Então, mostra que ele não é um custo, não é um gasto, ele é um investimento. Pode avançar. E a pergunta que eu faço agora para todos nós refletirmos é: que país teríamos agora sem a segurança de renda em meio à pandemia? Né? Como estaria a nossa economia? Né? A gente observa que o Bolsa Família, o auxílio emergencial tem aquecido, tem proporcionado distribuição de renda, tem segurado os negócios, as empresas, né? Então, você tem um movimento de recursos na mão da população que ajuda ela e também ajuda o mercado, né? Como é que estaria a situação da segurança pública, a ordem social, as relações sociais e familiares, a saúde mental da população? Imagine só como seria
a cabeça de um trabalhador que está desempregado, uma casa com 7 famílias, 2 crianças pequenas que ele precisa alimentar, que ele precisa cuidar, né? A quantidade de pessoas inválidas que teríamos, né? Qual o custo que seria isso para o país e a dificuldade que ele teria para recuperar toda a ordem posteriormente, né? E qual o valor que investimos nos mais pobres, né? Que percentual estamos investindo neles, né? Então, é importante refletirmos isso, para a gente poder aprender com o que está acontecendo com a pandemia e ver o que poderia estar acontecendo. Então, eu acho que foi acertada essa questão do Congresso Nacional, de estar dialogando com o governo e estar chegando a um auxílio emergencial na casa de R$600, porque a proposta inicial era só de 200, e a gente conseguiu ter um auxílio emergencial mais robusto, que venha atender um pouco mais às necessidades do brasileiro. Mas a gente precisa aprender também com a pandemia, valorizar realmente trabalhos como o do Bolsa Família, né, para que a gente possa estar caminhando e também avaliando que país nós queremos ter após essa pandemia. Pode avançar. E aí eu faço perguntas aqui para nós, que somos técnicos, né, que estamos envolvidos, né, na gestão pública. O que mais podemos fazer? Então, já avançamos muito no Bolsa Família, já avançamos muito na questão da saúde, mas agora estamos numa situação nova, estamos agora num momento bem atípico, e nós temos que fazer essas perguntas para nós e pensarmos o que mais podemos fazer, como podemos inovar e quais os passos necessários para avançar. Eu acho que é importante fazermos esse exercício e tentar aprimorar um pouco mais nosso trabalho e aumentar mais nossa eficiência e discutir a atual situação, né? Nós teremos agora o próximo ano, que vai ser um ano de mudança de gestão municipal, vai ter maiores desafios, como é que vamos treinar, capacitar toda a equipe técnica nova que vai estar chegando, como é que vamos fortalecer essa rede, manter essa rede sólida, né, envolvida, empenhada em continuar fazendo o trabalho, além de buscar outros meios, outras estratégias de estar incluindo essas pessoas nos serviços de saúde, educação, né, potencializando essa rede, né? Então, acho que é importante a gente pensar um pouco o que podemos fazer e como podemos planejar, né, com base no cenário que está por vir. Pode avançar. E aqui deixar uma mensagenzinha para vocês, né? Posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou perto, mais perto que ontem. Então, posso não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto que ontem. Então, que a gente possa ter esse sentimento de que, muitas vezes, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos, muitas vezes, um pouco que tristes por não ter alcançado algum tipo de meta desejada, né, por diversas dificuldades que enfrentamos no nosso trabalho, principalmente agora, né, com milhares de vidas que foram ceifadas, mas nós avançamos, estamos avançando, o Bolsa Família tem ajudado, a proteção social básica na saúde tem ajudado, enfim, a gente tem, de certa forma, procurado avançar cada vez mais. Mas o mais importante de tudo é que nós avançamos e estamos mais perto que ontem. Embora todos esses desafios tenham aparecido, a gente não tenha alcançado a meta desejada, muitas vezes, mas avançamos, né? E quero agradecer, né, aqui ao convite novamente. Aí eu deixei até o link não, só a propaganda assim, do nosso canal do Bolsa Família Piauí no YouTube. Lá tem alguns vídeos, inclusive, do auxílio emergencial, quem quiser se inteirar, e outros temas da saúde, enfim. Né? Estou também sempre às ordens, à disposição. Quero parabenizar aqui a todos, né, da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro, pelo excelente trabalho e pela provocação desse encontro, que é muito importante, né, esse momento de reflexão. Obrigado. Nós agradecemos a excelente apresentação de Roberto, né, que compartilhou com a gente essa apresentação tão rica, mostrando assim que o programa Bolsa Família não é um simples programa de transferência de renda, é muito mais abrangente que isso e faz muita diferença na vida das pessoas para as quais esse programa é direcionado, né?
E nós temos aqui uma pergunta para o Roberto, que é da nutricionista Caroline Morgado. Ela é do Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como é a experiência deles no estado e nos municípios com o uso do IGD. Regina, e o nome da pessoa? Caroline Morgado. Caroline. Aqui, o que acontece? Nós, eu acho que é exemplo de todos os estados, nós reunimos a comissão intersetorial para fazer o planejamento, né, dos recursos, e depois disso nós submetemos ao conselho para aprovação. Ainda é difícil a gente, digamos assim, conseguir emplacar muitas ações que nós gostaríamos, né? Nós temos a dificuldade, exemplo, de todos os estados brasileiros, de todos os municípios. Nós temos dificuldades também com a utilização do recurso do IGD, né? Muitas vezes há uma burocracia maior, mas nós temos avançado, de certa forma, até de uma forma bem interessante. No ano passado, nós conseguimos fazer um encontro nacional aqui também do Bolsa Família, do Cadastro Único do Bolsa Família. Nós conseguimos trazer todo o país para cá, o ex-secretário nacional, Tiago Falcão, com mais 9 representantes do governo federal, juntamente com nossos colegas de todo o país. Nós tínhamos representantes também do Rio de Janeiro. E nós conseguimos também, muitas vezes, disponibilizar equipamentos, também para a equipe de saúde, né, compra, às vezes, de computadores, né, a gente consegue fazer ações em conjunto também, a gente faz alguns eventos em conjunto. Ano retrasado, nós fizemos um encontro intersetorial do Bolsa Família, nós chamamos o pessoal da saúde, educação e assistência, inclusive, eu acho que foi o Sérgio Monteiro que esteve conosco, da Senarc, Maria Fernanda, da Saúde, também esteve conosco. Enfim, a gente tem tentado fazer ações que possam estar ajudando nesse quesito. E a gente tem reforçado também, a gente estava reforçando antes, a fazer encontros intersetoriais menores nas regionais, nos territórios de desenvolvimento. Então, a gente tem ido aos municípios, estávamos indo ao município, então a gente ia numa localidade, abrangia lá 16, 20 municípios, fazia reunião intersetorial com eles, iria para outros e fazia esse acompanhamento. Já a equipe de saúde, ela já tem um trabalho interessante, que eles fazem o levantamento do acompanhamento da saúde mensalmente, a cada vigência, e ao término desse levantamento, eles fazem um cronograma de visitas nas regiões, né, nos municípios que têm menor acompanhamento. Então, é um trabalho que tem vários desafios, mas a gente tem, na medida do possível, procurado tentar fazer prestar o melhor serviço aos municípios. Regiane, está sem o seu áudio. Coloquei. Muito obrigada pela resposta, pela atenção. E nós temos aqui também elogios de Maria da Penha. Ótima apresentação do Roberto, como sempre. Tem também Rose Rolim, excelentes colocações. Nós agradecemos muito a sua participação e a sua contribuição, Roberto. Obrigado. Vou passar para a Catiana. Só fazer uma fala, né? A gente sabe que o Roberto vai precisar se ausentar, não vai conseguir ficar com a gente até o final, mas queria também, assim como Regiane, agradecer, né, a presença do Roberto Oliveira, né, que fez uma apresentação belíssima, né, que contextualiza bem a discussão em relação não só na Covid, né, mas também toda essa discussão muito importante, né? Roberto citou o evento do Piauí no ano passado, eu pude estar presente, né? Um evento que foi muito bom, muito bem organizado, né? Todo o suporte e com discussões muito boas, né? Que acho que é o principal, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, né? A sua presença, né? Também a própria presença da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Piauí, né? Leve, né, nosso agradecimento também, né, para o restante da equipe, né? E é isso. Bom, obrigada.